aí, pessoal, aqui é a Gi Sobreira e hoje a gente está no 16º episódio com o Moco Moco. Fala galera, já é dando boa noite, tá vendo? Boa noite pra galera da É, Twitch, né? Bom dia, boa tarde, boa noite pra é, galera do YouTube, boa madrugada, talvez. eu sou o Moço Moço, mais conhecido como Moco Moco, e eu faço lives aqui geralmente focadas em mod, geralmente focadas em modpacks. Aham. E a primeira pergunta assim, que a gente teve, já vamos começar a minerar aqui, mas a primeira pergunta que a gente teve é justamente sobre de onde surgiu o nome Moco Moco, que não é Moco Moco nada, né? Você falou é Moço Moço. Então conta mais da história do Moço Sim, Moço e de como virou Moco Moco. então, inicialmente seria Moço Moço, né? Eu comecei praticamente antes de começar a fazer lives, eu tinha começado um canalzinho no YouTube, só que eu sou preguiçoso pra ficar editando, então o canal tá meio parado. Uhum. E nesse canal eu comecei gravando junto com um amigo. E esse amigo, ele tinha mania de me chamar de moço moço. Por que de moço moço? A minha esposa, ela costuma todo ano fazer excursões para São Paulo, para os eventos que tem. Anime Friend, CCXP, BGS. E Da nessa hora. caravana, um dos clientes, que hoje em dia é um amigo nosso, ele foi chamar ela de senhora, né, e quando ele chamou ela de senhora, ela não gosta de ser chamada de senhora, então ela deu meio como se fosse um esporro nele, e não me chama de senhora não. Aí ele passou a chamar ela de moça. Moça, moça, na verdade. E como a Aí gente já você estava herdou. casado na época, justamente, eu peguei o moço, moço de herança. Entendi. Entendi. Símbolos. Foi um nickname herdado. E como é que virou Moco Moco? Eu tenho uma suposição, mas vamos ver se confirma. Então, o Moco Moco, ele veio por culpa do Bruninho Nietzsche. Eu praticamente quando eu estava começando a fazer lives, eu frequentava muito a live do Artpoke, né, ficava por lá. Teve uma época que o Bruninho ele começou a aparecer no chat do Arte, e ele implicava justamente que como não tem como ter cedilha na Twitch, Uhum, que não era moço, era moco. Aí eu entendi. acabei ficando pé da vida, eu: "Tá, fica moco", e fui aceitando Aceitou. como E hoje em como dia, nick de vez. se perguntarem, se acaba falando Moco, né? Sim, eu falo os 2 na verdade, eu acabo falando os 2. Aham. Eu imaginei que fosse por isso, né? Por causa da URL, né? Não tem como botar cedilha. Então eu imaginei que fosse por isso Sim, mesmo. sim, Mas aí tem uma história maior por trás. Gostei. Mas. sim. Você tá na Twitch há quanto tempo? Mesmo Vai como pessoa. fazer Mesmo como espectador, assim, tipo. então, a minha conta, ela é bem antiga. A minha conta eu cheguei a fazer não tem a continha aí no teu chat não? Eu não sei, acho que não. Eu fiquei triste, espera aí. Eu cheguei a fazer minha conta pra assistir um colega que fazia live há um tempo atrás. Eu não sei se você chegou a conhecer um canal que tinha no YouTube chamado Plantão TGS, ou TGS Brasil. Sim, sim, eu Chegou a lembro. conhecer? É. TGS era Lá era uma os network, né? Tinha uma network. tinha network e tinha um canalzinho também. Sim. Esse canal ele passava justamente notícias de jogo. Aham. Então, essas notícias de jogo geralmente quem dava era o Damiani, junto Sim. principalmente com o Sneisen, que o Sneisen por um acaso é um conhecido da minha esposa. Então, eu criei pra poder ficar assistindo ele, acompanhar, e a conta ficou ao longo desse tempo todo. Eu estava Legal. conferindo aqui, são 5 anos e 10 meses de conta. E aí, como que você começou com o conteúdo? Fazer live, eu comecei meio que mas basicamente é a coisa que a maioria de nós acabou começando. Pandemia, parado em casa, sem fazer nada. Aí eu: "Ah, por que não?". É. Só que o meu computador ele era muito ruinzinho e, assim,
eu não chegava a ter câmera. Hoje em dia eu tenho uma câmerazinha boa, mas a minha Sim. câmera, sabe aquelas câmeras, de 1.3 megapixel ou Nossa. 0.3 megapixel? Uhum. Então, se ver os primeiros clipes, provavelmente tu vai ver o meu rosto e o fundo todo preto, porque a câmera tinha qualidade ruim Nem pegava o e pra fundo. com não, o fundo lá em casa, ele seria um fundo feio, vamos dizer assim, então eu já deixava a luz apagada justamente pra isso. Aham. Era um truque de iluminação que eu usava É pra poder legal. esconder o fundo, Uhum. entendeu. Hoje em dia eu uso o Chroma. Aí. Ai, Jesus, muita lava, meu Deus. Calma aí. E aí, como é que você começou? Como você chegou no Minecraft? Que momento da sua vida você começou a jogar Minecraft? E como você decidiu que isso seria uma maneira de produzir conteúdo? Então, Minecraft eu já jogo, eu acho que eu não sei o tempo exato, mas eu sei que pelo menos há uns 5, 6 anos eu jogo Minecraft. Da Eu hora. conheci o Mine através justamente do canal do Vinícius, né, do Vinícius 13. Gostei do jogo na época, só que o Mine Vanilla, ele nunca me prendeu tanta atenção. Aham. Eu geralmente o Mine Vanilla, pra mim, é aquela coisa que assim, você começa a jogar, não tem muita coisa a ser feita, então eu acabava enjoando. Sim. Quando eu descobri a parte de mods, eu acabei gostando bastante. Meu computador, na época que eu comecei a jogar com mod, ele era muito fraco. Eu geralmente esperava cerca de meia hora pra iniciar um modpack fraco e Caraca. rezar pra ele não crashar depois. Aí É. quando crashava ficava mais um tempão. É complicado. É, acho que é a história de metade da galera que gosta de modpack aí começou assim. Na sofrência do modpack, com o PC chorando pra rodar um modpack. Mas é porque Sim, também as coisas em um momento. Vamos desviar um pouco do negócio, mas em algum momento da economia do Brasil a gente teve um poder assim de melhorar as coisas. Então deu pra melhorar, depois começou a ficar mais caro de novo. Então era tudo muito ruim, ficou um pouco melhor e piorou de novo, entendeu? Então sim, sim. a galera ficou muito a galera que jogava mod na sofrência antes, que conseguiu jogar e se desenvolver, ficou bem viciada. Isso é um negócio muito legal. Porque é, mod é um Minecraft muito mais infinito do que o Minecraft infinito, né? É um negócio Sim, bizarro. É outro sim, jogo, dependendo praticamente. dependendo do modpack que você jogue, tudo muda. Sim. E daí, falando em modpack, depois a gente volta. Tem mais perguntas sobre modpack, mas depois a gente volta. E como que foi? Que agora a gente tá rolando um hype aí, bem bacana, com o seu modpack. O modpack do Moco aí tá rolando na galera. E como é que foi? O Gugu perguntou como que foi criar o modpack do Sky Stranded e como surgiu a ideia. Então, a ideia do modpack, ela veio um pouco que na live do Mente de Vento, né. O Mente, quando eu conheci ele, ele era aquele cara que só jogava o Vanilla e etcétera. E eu falei que assim: "Pô, você quer tentar aprender?". Como eu vira e mexe ficava na live dele junto com ele, conversando e tudo mais, Aham. aí ele começou a jogar um modpack do Forever Stranded, que ele foi mais conhecido aqui pela gente como o The Walking Dead, se eu não me engano, a série do Forever, que era o Forever com o Bruninho. Aham. Então, ele foi jogando aquele modpack, eu fui ensinando um pouquinho pra ele, e quando praticamente ele estava terminando, veio ele veio com a ideia que assim: "Pô, eu queria jogar alguma coisa parecida só que diferente", vamos dizer assim. Sim. Aí eu peguei aquele próprio modpack e mudei ele um pouquinho, colocando como se ele fosse Sky. Então, não era o próprio Forever Extended, o Max. Aí eu fui, peguei e mudei ele pra Sky. Nisso que eu mudei pra Sky, eu acabei criando umas questzinhas referente ao Botânia, que era um mod que eu tive que adicionar
para que isso fosse possível, Aham. ensinando a ele. E a galera na live começou a querer baixar o modpack. Só Ai, que que maneiro. eu não tinha como reupar ele com a diferença que eu tinha feito. Então acabou vindo a ideia de justamente criar algo novo. Aí eu peguei, comecei do zero, peguei toda a ideia, os mods que eu iria precisar e etc. Hum. E eu fui fazendo. Na verdade, esse modpack ele tá sendo feito, eu não digo que tá pronto ainda, que faltam 3 abas de quest ainda que eu quero lançar, Caraca, mas ele tá sendo feito desde dezembro do ano passado. maneiro. Ah, legal. E você. Como é que você se sentiu? Eu acho que. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A próxima pergunta do Dash é: qual foi o sentimento quando você viu a comunidade brasileira jogando Sky Stranded? Então, a primeira pessoa que jogou em live mesmo foi o Mente, né. Sim. Ele depois que começou a jogar o modpack, ele chegou a passar pra Glitter, pra ele experimentar com o Delete. Só que ao nosso ponto de vista, eles iriam testar jogando sozinhos, fora de live e tudo mais. Quando eu vi que o Delete ele estava jogando modpack em live, eu: "Meu Deus do céu, como assim? O que tá acontecendo? Que tá acontecendo?" Sim, entendeu. Aí depois veio ainda por cima o Nerd Hall jogando também, eu: "Gente, espera aí, como assim? Que tá acontecendo?" Aí foi quando o chat dos 3 já pediam um modpack, aí Pelo eu: amor "Tá, de eu Deus, tenho que lança liberar o isso. modpack". Foi justamente isso, eu liberei ele, e foi quando o pessoal começou a gostar. Graças a Deus todo mundo tem gostado bastante, né, e é aquela questão, ele não foi feito pra quem tá acostumado a jogar modpack, ele foi feito mais pra galera que tá começando. Sim, é um negócio Então, mais quem não pra costuma. introduzir os mods às pessoas. Sim, exatamente. Então, assim, as quests a gente procura fazer o máximo, descrevendo as coisas que tem. Eu coloquei o schematic para poder ensinar esquema de máquinas que são multibloco Legal. e tudo mais. E você Eu falou acho que se fosse agente. pra perdão, pode. Você falou esse agente. Tem mais gente que tá te ajudando a fazer isso? Ou esse agente é igual eu falo sempre, assim? Eu sempre lanço um agente, tá vendo isso, e na real é só eu, sabe? En então, na tela do modpack, se você observar, tem, além da minha, mais acho que umas 9 cabeças de personagens, Aham. porque se não fosse tanto o Mente quanto Tecote, Pio, Albert, essa galera que tá sempre pelo chat, né, tanto no Mente quanto no meu, se eles não tivessem me ajudado, tinha muita coisa que ia estar muito mais difícil. Sim. Então, talvez não seria esse hype todo. Então, não é um mérito só meu. Legal. Mas na parte de. Isso é mais na parte de ideia. E na parte de botar a mão na massa é você só ou tem mais alguém que te ajuda? Na parte de botar a mão na massa acabou sendo só eu, Entendi. Ah, que legal. foi Ah. um aprendizado. Ó, eu falei pra você que a gente encontra a mina, Já achou? você viu isso aqui? Tô vendo, tô vendo. Eu só vim pegar um ourinho aqui antes. Eu tô E. falando que eu sou um imã de mina aqui. É detector. Tá aí, tá de hack, vixe. Vai ter que dar ban, Ó, gente. quem deu RTP foi tu. Quem trouxe pra cá foi tu. Ai, deixa eu ver aqui as perguntinhas. Você é do Rio, né? Sim. Finalmente aí temos mais uma presença carioca. Que aqui a galera do Sul tá dominando esse negócio e nem é de propósito, sabe? Eu fico muito chateada com isso. Enfim. Deixa eu ver aqui. Você tem quantos anos, Moco? Eu sou novinho. Tem que falar a real ou é que eu falo pra todo mundo? Ah, pode ser, Eu pode costumo ser de falar que eu tenho mentira. 16. Eu costumo falar que eu tenho Aí, 16, mas aí eu já pegou tenho isso há mais de pesado. 16 anos. E pegou pesado com esse 16 aí, complicou. Eu tenho 33. Você não tem 33? Você tem Eu tenho 33? 33. Eu tenho Você 33. não tem? Eu ia Eu tenho falar aquele 33. 26 assim, Não. exagerando. Que isso, moco? Gente.
Então tá bom, né? Você falou, acredito. Não parece, de verdade. Achei que Tá você tinha vendo? menos. Tá vendo? Era mais fácil acreditar nos Dos 16. 16, pior que é. E. Deixa eu ver aqui. Tá, e você falou que você começou o seu aprendizado com o Modpack nessa questão. Então você não tinha experiência nenhuma com isso? Então, a experiência que eu tinha é aquela experiência que praticamente todo mundo que joga um pouquinho de modpack acaba tendo, que é baixar os mods e jogar. Sim. Então, Aprender a parte de instalar um Forge, um negócio configuração mesmo desse. em si. É, sim, sim. É porque que assim, hoje a gente tem um aplicativo do Curse Forge que ajuda bastante nisso. Sim. Até então a gente tinha há pouco tempo atrás o aplicativo da própria Twitch que ajudava nessa questão, Daí eles né. separaram para um Mas aplicativo standalone. sim, sim. Mas é que assim, é aquela questão, o modpack para você fazer, praticamente só você baixar os mods acaba não ajudando. Você tem que configurar e etcétera. Sim, O compatibilidade. Exatamente. Então toda essa parte eu nunca tinha parado para mexer com calma, Uhum. mexia só no básico, né, então muita coisa eu aprendi justamente fazendo ele. Legal. E você tem plano de fazer mais coisa? Você tem plano de, tipo, estudar mais sobre isso? De repente, aprender a programar? Sim, sim. É, assim, uma coisa que me ajudou foi que um pouquinho de programação eu já sei. Eu cheguei a alguns anos atrás, o quê? Uns 8 anos atrás, eu acho, eu cheguei a começar a fazer faculdade de programação pela Caraca, falida universidade. Só famosa. que Uhum. foi justamente quando ela estava falindo, e eu teria que Caraca. trocar de faculdade, não tinha tempo por causa do trabalho, aí Aí acabou acabei parando. largando. Entendi. Sim, Ah, complicado. mas isso acabou ajudando um pouquinho. Aí você pegou E uma base ali do que você tinha na faculdade. sim, e um pouquinho também do que eu trouxe é que, assim, eu em 2004, eu acho, eu era muito viciado em Ragnarok. Caraca. E com esse vício de Ragnarok, eu vira e mexe Muito tentava bom. abrir servidor. Então, com o servidor, eu acabava aprendendo um pouquinho de programação também. Sim. É um movimento natural de quando você tem curiosidade numa coisa, você acaba aprendendo muito mais do que só aquilo, né? É, Sim. é um negócio bem bacana. Mas aí você. Peraí que eu me perdi na pergunta que eu ia fazer, mas tudo bem. Do seu conhecimento, tudo bem, você. Assim, lembrei. Vamos lá. Sobre fazer disso um trabalho. Você acha que você consegue em algum momento é, fazer algum, de repente, dinheiro com isso? Porque eu sei que tem gente que cria esse tipo de coisa e quando tem download rola uma coisa de ad, de rolar um dinheiro mesmo. Você acha que tem futuro isso? Então, monetização através do modpack é uma coisa bem complicada, pelo menos na Curse. A Cance não tem Eu isso? não sei. Então, a Curse ela chega a ter uma motivação, vamos dizer assim. Só que, por exemplo, para você conseguir algum dinheiro na Curse, a cada quantidade de download você vai ganhando pontos. Uhum. Esses pontos você consegue trocar como se fosse por um gift card, vamos dizer assim. Só que, para você ter um gift card, por exemplo, de $10, que é o menor, você precisa de, acho que, 200 pontos. Para você bater esses 200 pontos, eu acho que você tem que ter cerca de, eu acho que uns 50.000 downloads, alguma coisa assim. Nossa, Então, negócio muito difícil. não Caraca, não chega a valer a pena não. entendi. É bem complicado, muito difícil. E Sim, sim. você acha que o modpack te trouxe retorno na Twitch? Você acha que a galera apareceu assim, falando, nossa, você é o menino lá do modpack?
teve um retorno na Twitch sim. Tem muita gente que ainda hoje acaba me achando por conta dele. Maneiro. Eu antigamente, às vezes sabe aquelas horas que a gente às vezes tá com o OBS aberto e surge um follow do Do nada? nada, sim. Aham. Aconteceu Sim, hoje. antigamente, geralmente quando isso acontecia, alguém me deu SH em algum canto. Hoje em dia eu já fico assim: "Espera aí, foi alguém que me deu SH? Foi alguém que veio pelo modpack?". Então, eu já começo a ficar com essa dúvida. Legal. Ah, é muito bom. Ah, é bom. Assim, eu acho que você já começou com bastante gente te dando uma moral ali no modpack. Acho que isso tem. Pode ser que chegue a mais gente e a tendência é essa. É Sim, expandir sim. ao público, né? E você tem plano de fazer outro modpack depois desse? Quando esse finalmente acabar, Então, quando você conseguir. eu tenho um plano do Sky Stranded de depois na 1.16, mas eu preciso ainda que tenha algum modzinho do É, principal do Sky Stranded, que é o Furacão. que não lançou ainda. Então eu preciso ainda não tem nenhum mod que tenha furacões na 1.16, né. Eu teria que aprender um pouquinho a 1.16 praticamente para muita Tá coisa, muito você diferente. tem que trabalhar com JavaScript, então eu tenho que parar para dar uma estudada em JavaScript. E, além disso, tem o Operação Redstone, que eu junto com o Mente a gente tá com essa promessa de voltar com ele. Então a gente tem o mapa, tem a lista de mods já, é praticamente só pegar e otimizar ele para Uhum. conseguir tentar lançar. Na Ah, verdade a legal. gente queria lançar ele já com até os itenzinhos escondidos que nem tinha na série, então acaba sendo um trabalho também de ter que reassistir a série para É. poder lançar tudo bonitinho. Ah, maneiro. E deixa eu ver aqui. Ah, a galera tava comentando antes da gente começar a gravar sobre utilizar mods no servidor Vanilla, né? O pessoal tava comentando aí um pouco sobre isso. E eu sei que rola uma dúvida muito grande do pessoal sobre que tipo de mod dá pra utilizar num servidor e que não tenha Forge, não, servidor Vanilla. E você pode explicar pra galera um pouco sobre como que funciona, sobre o que que é um mod Vanilla, o que que é um mod cliente? O mod Vanilla não, o mod é o server, Então, o mod cliente. é porque no caso o que que acontece, tem mods que eles mexem diretamente com o mundo do jogo, vamos dizer assim, Uhum. né, então esse tipo de mod ele precisa estar tanto do lado do servidor, quanto do lado do cliente, né, que aí a gente fala server side e client side. E tem os mods que eles dependem só do lado do cliente, então, por exemplo, um minimapa, ele é uma coisa que só funciona do lado do cliente, o servidor ele não precisa ter o o mod em si, né. Geralmente são mais mods de mapa mesmo ou algum modzinho de otimização. Então, eu tô Tem. jogando contigo aqui, atualmente eu tô com, cadê? 22 mods carregados. Se a gente tirar o Jesus. Optifine, 21 mods. Eu tenho acho que 4 mods aqui instalados. Ou de repente 3, não sei. Eu tô Mas. com meu uso de RAM no Mine geralmente fica em torno de 500 mega, 1 giga e meio. Caraca. Eu. Eu. Eu sei que assim, tem alguns mods que adicionam coisas visuais. Então são coisas que não alteram de verdade o jogo. Então, por Sim, exemplo, você tem mods que fazem as coisas parecerem como se fosse uma textura mesmo, só que de uma maneira diferente, né? sim, E eu você tá usando o Quark, né? Eu não entendo muito do Quark, mas eu vi que ele tem várias coisinhas que ele mexe lá. sim, eu na verdade cheguei até a mudar, o Quark ele acaba sendo um pouquinho mais pesado. Eu tô hoje com o acho que é Dynamic Light, eu pressiono o F7 e, por exemplo, debaixo do teu pé, no corredor aqui, eu tô vendo como se fosse um monte de xizinho vermelho no chão, que Sim. aí eu sei que esse ambiente não tá iluminado. Se eu botar uma tocha, aí ele já aparece a iluminação pra mim.
O Jay, que acabaram de falar no chat ali, o Tong falou, ele também é uma coisa na verdade, o Jay ele acaba sendo cliente e servidor, porém, se ele não tiver no servidor, a única coisa que não vai funcionar vai ser a parte de crafting dele, de você selecionar o item e clicar no maisinho pra poder craftar. Sim. Então ainda tem isso, né? Ainda tem mais um aspecto, que é um mod que tem funções no cliente, mas se ele tiver no servidor também, ele tem mais funções ainda. Então Sim, exatamente. é muito amplo, né? Tem muita coisa que envolve esses negócios de mod, então vale a pena quem tem curiosidade dar uma estudada a mais sobre isso. Porque, assim, é uma conversa que a gente pode passar aqui umas 5 horas falando de mod e a gente não vai ter falado tudo. Sim, sim. É Dá pra muita ver o coisa. crafting, dá pra ver o crafting. O Jay dá pra ver o crafting, mas ele não joga pra crafting table, então ele não faz aquela Isso, automatização, é exatamente. uma coisa mais. Assim, você sabe como faz, mas você não consegue clicar lá e mandar fazer, entendeu? Mas Isso. Na verdade, ó, eu tenho uso aqui na instância que eu jogo. Eu tenho o Jay, tem o Jay Resources, no caso, o JSON Resources. Esse JSON Resources, ele mostra, por exemplo, o minério de ouro. Então ele tem aqui pra mim, ó, 20%, 0,20% de chance de achar a camada 20 até a camada 0. Ó, então. Então ele vai Eita! mostrando mais ou menos. Ai, Jesus, peguei fogo. Isso é bacana também, hein? É legal. Te dá umas dicas no jogo, né? Sim, sim. Ai, deixa eu me alimentar aqui que eu tô pegando fogo, meu Deus. Uma péssima. Tem um rio de lava ali que eu tô vendo no minimapa. Vamos dar uma contornada aqui nesse negócio. Deixa eu ver aqui. Eu tenho uma pergunta que assim, é mais sobre live mesmo. Que eu quero saber algumas histórias, sabe? Então, assim, é a primeira vez que eu vou fazer especificamente essa pergunta, né? Mas eu queria saber, eu queria que você me contasse alguma coisa legal que aconteceu na sua live. Tipo assim, uma coisa que você tem um carinho, que foi legal, que, tipo, te deixou feliz, sabe? Olha, na verdade a live acaba sempre já é que nem você tinha antes de começar o podcast, só de abrir live, às vezes a gente tá meio pra baixo, acaba já ajudando um pouquinho. Sim. Eu acho que o mais engraçado que já me aconteceu até hoje foi no dia que na primeira vez que o Delete colou na minha live, que ele falou alguma coisa, eu respondi de boa, né, aí daqui a pouco eu olhei para o chat, assim, de novo, sabe quando cai a ficha, assim, na cabeça, assim: "Espera aí, é o Delete que tá falando da minha". Ué. "Espera Ué. aí, tem um verificado, é ele mesmo". Foi o bot que falou? Aquelas assim. É muito engraçado porque o bot tem o verificadinho, né? E quando Sim, você sim. olha um verificado, você não tá acostumado a ter verificado no chat. O mais próximo que você tem do verificado no chat é o bot. Aí você vê uma pessoa real Sim, falando verificada, você fica assim numa coisa assim, o que que tá acontecendo aqui, entendeu? sim. É muito doido. Deixa eu ver o que temos mais aqui. Eu tenho uma curiosidade. Eu acho que muita gente tem também. Eu não sei se é um segredo de live. Não é porque você já Hã. mostrou, né? Mas eu quero saber um pouco mais sobre a história da sua famosa cadeira RGB aí. A minha cadeira RGB? É. Então, essa cadeira aqui é porque é o seguinte, a cadeira que eu uso tanto em casa quanto hoje eu tô no caso na casa do meu sogro, são cadeiras comuns. Aqui no meu sogro é uma cadeira de madeira, e lá em casa, hoje em dia, é até como se fosse uma cadeirinha de escritório que eu sequestrei do meu avô. Essas cadeiras acabam sendo uma cadeira como se fosse meio feias e tudo mais. E eu vi uma vez, sabe esses canais de clipes que tem? Aham. Eu vi há muito tempo atrás, antes de pensar em fazer live, um clipezinho que o cara colocava como se fosse uma cadeira fake, assim, também, só que ele tentava recostar. E na hora que ele tentava recostar, Não ele tinha caía nada. do banco que ele usava. Nossa.
Ele Ele esqueceu. caía, derrubava o croma. Não, ele foi reclinar de zoeira mesmo, como se fosse assim: "Ah, como minha Vou cadeira é encostar na minha confortável e não sei o cadeira. quê", e o banco tombou. Aí Caraca. eu olhei aquilo ali e ficou na minha cabeça, aí beleza, passou-se o tempo. Depois que eu comecei a fazer live, né, o pessoal sempre tem essa mania de ficar pedindo live grande e tudo mais. Eu sempre falava: "Eu não tenho como, porque não tem como ficar, 12 horas sentado na cadeira de Sim, madeira, não tem como ficar 12 horas sentado num negócio duro, né, vamos dizer assim, né". sim. Ficou meio estranha essa frase, tudo bem. É, tá bom, vamos lá. Eh, É family friendly, mas tudo bem. Vai. eh, Aí eu comecei a pensar em zoar um pouquinho. Aí eu arranjei essa imagem dessa cadeira na internet e coloquei. E o pessoal acabou gostando e ficou. Aí eu acabei colocando, ponto do canal, o pessoal tem a opção de chegar Trocar a cor e da e cadeira. trocar a cor da cadeira. É muito bom trocar a cor da cadeira RGB. É muito bom mesmo. Mas. Pensei que era cadeira mesmo. Então, mas essa é a graça, porque realmente parece. Realmente Sim, parece. Se tem você muita não gente ficar prestando atenção. tem muita gente que fala isso. Nossa, eu já vi um, foi eu acho que o Kaique, ele chegou e falou que assim: "Caraca, eu pensei que você tinha um monte de cadeira em casa". Eu: "É ruim, Fica como que eu trocando vou de ter dinheiro pra um monte de cadeira as cadeira dessa?". ideias. Hoje eu vou trocar a cadeira. Bom, eu tenho duas cadeiras aqui, né, no meu escritório. Eu conseguiria trocar, mas. Imagina, você tem umas 5, Então, mas 10 cadeiras no seu escritório, assim, ficar rodando de cadeira. imagina o Ai. espaço pra guardar tanta cadeira. Pois é. Eu me assustei, eu realmente fiquei. Quando eu vi a primeira vez, assim, que eu percebi que era de mentira, eu fiquei assim, ué, me enganou legal. Me enganou legal. Muito bom. Ai, deixa eu ver. Então, Moco, a gente falou sobre o modpack e tudo mais, a gente falou muito pouco da questão da Twitch, né? Eu queria saber de você quais são as suas metas pra Twitch, o que você espera conseguir aqui, as metas para esse ano e pode ser pra longo prazo também. Então, acho que uma das coisas que eu quero tentar passar a fazer é ser pontual. Atualmente eu não sirvo como exemplo de streamer nesse quesito, Uhum, né, acaba tendo muito problema que eu acabo às vezes tendo que resolver e acabo não conseguindo abrir live no horário ou não conseguindo sim. abrir live no dia. Mas eu acho que meta acaba sendo aquela metinha que todo mundo tem, né, que é bater aquela marquinha desejada, Tô verificado. porque sim, sim, sim. Porque é aquela questão, a gente acaba levando um pouquinho mais a sério, a gente sonha com isso daí um pouquinho. É verdade. Eu uso como exemplo, assim, eu falei sobre isso hoje, eu sei, mas eu sempre uso como exemplo o caso do Eu Sou o Max, né? Ele abre a live dele todo dia às 6 horas da noite, faça chuva, faça sol. E isso é um negócio que, assim, eu acho que não, tipo assim, desmerecendo o conteúdo dele de maneira nenhuma. É justamente ele que faz isso acontecer, mas falar que, tipo Sim, assim, ele estar lá todo dia, às 18 horas, traz uma confiança muito grande pro público. E o público, quando. Ele contou na live no podcast dele. E quando ele não pode abrir a live às 18 horas e por algum motivo ele não consegue avisar antes, o pessoal fica no chat: cadê a live? Cadê a live? Cadê a live? sim, Então, é um negócio que eu acho que ajudou muito ele, essa pontualidade dele, esse negócio de estar lá sempre. E eu tenho tentado fazer isso, tenho falhado todos os dias. Ontem eu consegui. Consegui abrir a live ontem, era 6:01. Então, mas eu acho que acho que é uma coisa que a gente pode fazer pra recompensar o público, é a gente ter uma consistência, eu acho. Eu acho que é muito sim, sim, importante. sim. E eu como acabo não fazendo no horário certo,
Tem gente que às vezes até reclama. Já teve, pessoa que assiste minha live que apareceu, tipo, com 4, 5 horas de live aberta: "Nossa, eu fui notificado agora". Então é que, assim, nem sempre a gente pode contar com a notificação da Sim. própria plataforma. É. E é bom ter outros canais também de avisar, olha, a live tá começando. Isso é muito importante. Fixar Sim, sempre pra galera entrar no Discord. Tem que ter. sim. Eu não sei porque que esse pessoal não acompanha o nosso Discord, né, porque A galera entra e melhor silencia, é maneira complicado. É o jeito mais rápido de você ser notificado, porque a notificação da Twitch, ela demora. Às vezes ela demora mais do que a notificação do Discord. Então o sim. Discord é o primeiro lugar que você tem o aviso. Mesmo com o botzinho. Olha, o É. Discord hoje em dia eu não uso nem mais bot pra anunciar minha live, eu acabo preferindo anunciar manualmente, que já teve caso de demorar a anunciar no bot também. É, pior que é. Pô, é pior que é. Deixa eu ver o que temos mais aqui. Aí a meta é o verificado, né? E tentar conseguir fazer essa. Como é que fala? Essa Pontualidade. pontualidade, isso. Tamo difícil com a palavra hoje. Tá complicado. Mas. Aí eu queria saber de você também. Você tá fazendo live, você falou há quantos meses? Vai fazer Eu julgo que live que, assim, a sério, vai fazer praticamente 1 ano agora, Vai fazer um que ano agora. foi quase que colado com o aniversário da minha esposa. Então, ela faz aniversário agora domingo, então praticamente vai fazer 1 ano agora. Aqui, assim, se você procurar na minha conta, até tem lives mais antigas, tem clipes Aham. mais antigos, Mas mas você não era que leva eu a abria sério, por né? videogame, não levava a sério. Se contar esse tempo todo que eu não levo a sério, praticamente aí bota mais de 2 anos. Caraca. É, muita gente não sabe, mas eu fazia live em 2014, 15. 14 ali. Eu fazia live dentro do servidor antes de fechar. Eu fazia várias livezinhas, então. É. Então, apesar de estar fazendo 10 meses agora de live, eu já fazia muito, muito lá atrás. Mas é muito legal, porque eu sempre falo isso, a galera já deve estar de saco cheio de ouvir. Mas eu gosto muito da coisa do instantâneo, sabe? De você estar ali vendo a reação das Sim, pessoas. Eu não sirvo pra vídeo. Eu sou muito ruim com isso. E eu admiro muito quem consegue manter live e gravar vídeo ao mesmo tempo. Porque eu não. Não dá pra mim. É um negócio complicado. E você falou também que é. seu YouTube tá um pouquinho de lado, né? Sim, É. sim. O meu YouTube ele tá de lado por conta de eu ser preguiçoso mesmo, eu não nego isso. É porque que, assim, eu tenho na verdade que aprender a gravar um pouco melhor, porque eu acabo gravando trechos muito longos, e pra editar isso depois acaba ficando complicado. Sim. Então a última gravação que eu tenho de Project Ozone 3, por exemplo, apesar de eu já ter perdido pelo menos umas 2 horas editando, ela ainda tem 1 hora e meia de arquivo bruto. Caraca. É muita coisa. Então, sim, é justamente isso. Aí fica muito cansativo, né? É muito cansativo. Sim. E nessa vida Não, a gente até pra você não abrir o consegue. arquivo acaba sendo complicado. É verdade, não tem isso. Acho que para quem é bem maior assim, acho que deve ser muito mais fácil com o advento dos editores assim. Sim, É mais fácil, mas editor ajuda bastante. quem tá nessa Mas sozinha é complicado. mesmo com editor, se você acabar gravando arquivo grande demais, fica complicado também. Sim, é verdade. Aí não consegue entregar as coisas, é. É muito. Então, mas Uhum. eu tenho preguiça no sentido de só de pensar em gravar, eu já falo assim, não quer. Eu tenho gravado Mas videozinhos gravar curtinhos de 2, 3 minutos pra fazer tutorial no servidor. É o máximo que eu consigo.
E ainda assim eu tava editando, eu editei a primeira leva e daí eu gravei a segunda leva e eu falei assim, puxa vida, não é mesmo? Não consigo editar. Daí eu pedi socorro e pedi pro Advanced editar pra mim, porque eu não tava dando conta. É muito complicado. É muito corrido essa. Quem consegue fazer stream e viver dessa vida full time é mais fácil porque você tem algumas facilidades, tipo editor, alguém que te ajude ali com uma coisa ou outra. Mas quando você tá fazendo tudo sozinho, você precisa fazer muitas outras coisas e acaba te tirando Tomando um atenção, tempo. tomando tempo, sim. Exatamente, é. Você atualmente trabalha com alguma outra coisa? Não, atualmente eu tô só com as lives mesmo e um bicozinho ou outro que eu faço de informática. Aham, entendi. É. Ai, nossa senhora, muita lava, meu Deus. É, eu também tamo nessa vida aí. Tentando viver o sonho, né? Sim, sim, sim. Tentando viver o sonho. Deixa eu dar uma olhadinha. É... Ah, é uma coisa. É uma pergunta muito legal que a galera faz aqui, que eu acho que eu vou começar a incorporar nas perguntas, é sobre as raids. Então é uma pergunta que a galera faz, que é qual foi a raid mais legal que você gostou de dar e a raid mais legal que você recebeu, que você se sentiu mais, sabe, tipo, um carinho especial, uma coisa assim. A mais legal, Não necessariamente legal de, eu nossa, acho, que divertido, mas assim, que você ficou feliz, sabe? eu acho que geralmente as raids mais legais que eu acabo dando, mesmo não tendo tanta gente às vezes assistindo a minha live, quando a gente pega algum canal que tá um pouquinho menor e tudo mais, que chega aquela galera e a pessoa acaba ficando feliz. Ah, isso Isso é eu muito acho bem incrível. bacana quando acontece. Sim. Às vezes quando não tem nenhum conhecido online, eu acabei dando já raid naquele conhecido recentemente e tudo mais. Eu tento buscar alguém novo, vamos dizer assim, né? Então isso acaba sendo bem legal. E raid que eu já tomei, eu acho que as duas raids que eu já tomei que já me deixaram mais nervoso foi Delete e Nerd House. Nossa. Foram ainda mais o Delete, por um acaso, já quando aconteceu, eu já tinha até, de certa forma, contato com ele, então foi mais tranquilo um pouco. Agora o Nerd House, quando aconteceu, sabe aquela coisa que, assim, eu não esperava de maneira nenhuma? Eu acho que, sei lá, esperava a rede do Papa, mas não esperava a rede dele. Então, Legal. hoje em dia eu já consigo controlar um pouquinho mais A a emoção. emoção. É, isso é muito legal. E quando você. Ainda mais quando é uma pessoa que você tem uma admiração, né? É um negócio bem bacana. Você já tem Sim, uma sim. É, admiração na pessoa e a pessoa aparece lá e é mais emocionante ainda. o House, eu não chegava a acompanhar tanto assim, né, mas eu já Aham. conheço o canal dele há bastante tempo, vira e mexe assistindo um vídeo ou outro. O Delete, ele praticamente foi um dos que me fizeram gostar um pouco de Mapa Sky. O Delete, ele tem um mapa antigo da 1.12 chamado Sky Shop, que é um mapa vanilla Ele contou no podcast, ele contou. que nesse Vanilla você consegue evoluir tudo dali. Então é que assim, isso foi uma das coisas que me começou a me fazer gostar de Map Sky. Maneiro. Então isso acaba já também sendo uma coisa que me É... assustou um pouquinho, vamos dizer assim. É muito legal porque né, agora essa galera na Twitch é... não tem isso no YouTube. Você não tem isso. O máximo que você tem ali é um vídeo recomendado. Sim, Você não conhece as pessoas de outra maneira no YouTube, assim. É só um vídeo ou outro recomendado, ou uma collab, alguma coisa assim. Mas a Twitch proporciona um contato com as pessoas que. Por exemplo, o Forever já ter ido na live do Mente. Que coisa assim, tipo. Sabe? É surreal. O Delete raidar você. O Nerd House. Então, assim.
É uma coisa muito, muito bacana, porque não existe isso, sabe? Você não vai falar assim, ah, nossa, Sim. vi no seu vídeo porque eu vi o recomendado no vídeo do Delete, sabe? Não tem isso. E isso que eu É, gosto da Twitch. eu particularmente, quando comecei a fazer live, eu jamais imaginaria que, de certa forma, conheceria o Bruninho, o Delete, nem o House. E hoje em dia eu olho que assim, eu, caraca, tem 1 ano que eu faço live e eu já consegui ter contato com essa galera que eu só via no YouTube. Sim. Então, já faz valer a pena ter começado a fazer live. Ah, com certeza. É muito maneiro. Eu às vezes, eu ainda fico meio impactada quando eu falo, caraca, eu aperto o tab às vezes assim, tá lá o Delete Online, eu falo, cara, que coisa louca, cara. Como é que isso é possível, sabe? Como é que um cara que, assim, é tão distante, né, tá lá, ele tá aqui, Sim. entendeu? A gente tem um contato, é uma coisa muito, muito incrível, é muito maneiro. É muito legal Não, mesmo. o Delete esses dias ele veio me mandou aqui assim, quando ele jogou o Sky Stranded online, em live, já tinha sido meio que um susto. Aí depois o outro susto que veio, foi quando ele gravou o modpack. Nossa, Ele chegou a gravar apresentando o modpack. Aí eu: maneiro. "Caraca, ele não fez isso", né. Aí, recentemente agora ele veio com outra que, vamos dizer assim, ele aprontou pra cima de mim, né, que ele veio: "Ó, gravamos o modpack para o Irmandade". Aí me mandou o link, tinha Caraca. acabado de postar o vídeo, eu: "Caraca, não acredito, cara". O pi É o muito pior é que surreal. tinha sido no dia que, assim, eu virei pro pessoal e falei que assim: "Ó, hoje eu tô voltando a fazer as quests para o modpack. Eu vou parar de procrastinar um pouquinho, vou voltar a fazer as quests". Isso era 9h20. 2 horas depois, exatamente 2 horas depois, ele me manda mensagem: "Ó, gravamos o modpack para Irmandade". Aí eu: "Ah, não. Ah, Tá, eu tenho não. que voltar". Já entendi o Realmente, é sinal, a já entendi o sinal. confirmação. Foi o chamado, sim, realmente. Senta a bunda aí e faz esse negócio, menino. Sim, Ai, que maneiro. entendeu. Muito legal isso. E deixa eu sempre pergunto também, a gente tem muita pergunta repetida, mas é muito bom porque sempre é uma resposta diferente. É sobre o que você tem pra dizer pra galera que tá começando agora, porque tem muita gente começando, assim, todo dia aparecem uns 15 novos aí fazendo live. O que que você tem pra dizer pra essa galera que tá começando agora aí, com 1 ano de experiência na Twitch? Então, primeira coisa, geralmente, que a gente sempre que eu sempre aconselho, primeiro, dá uma estudada. Sim, com Fazer certeza. live pode parecer tranquilo, pode parecer fácil, mas a gente não tá só jogando. Você jogar e prestar atenção no chat, interagir e tudo mais, acaba sendo mais cansativo do que parece. Tem muita gente Sim, que acha que é fácil, né. É aquela questão, assim como você, eu também enxergo isso como se fosse um trabalho, né. sim, com certeza. Então, eu particularmente coloco sempre um tempo mínimo pra live. Minhas lives geralmente tem no mínimo 4 horas de duração, É, as minhas também. né. Eu tento manter pelo menos 4 horas. Mesmo que eu não consiga começar no horário certo, a gente tenta fazer Sim. 4 horas. E aqui, assim, estudar, porque tem muita configuraçãozinha boba e tudo mais. Tenha a idade, ou se você não tem a idade, que seus pais tenham consciência, isso é uma coisa muito importante também. Tem muita gente que chega, às vezes, É. que é menor de idade e quer começar a fazer live, às vezes até escondido dos pais. Sim, isso é E não muito adianta, perigoso. porque mesmo que você bata aquela primeira metinha de 8 horas de live, 50 seguidores e a média de 3 pessoas assistindo, Você não vai para conseguir o você se afiliado. cadastrar tem que ter os dados dos responsáveis, etcétera. Então, E você não pode nem tem estar tem ali essa na questão. Twitch com menos de 13 anos, é a primeira parte. Você não pode estar na Twitch com menos de Sim, 13 anos. E se você estiver fazendo live com menos de 16 anos, você precisa ter a permissão dos seus pais. Então é sim, um negócio exatamente. muito, muito complicado. Tem muita gente que pede assim, Ju, divulga minha live aqui no servidor. Aí eu vou conversar com a pessoa tem tipo 10 anos. E eu falo, olha, desculpa, não tem como. Eu não tenho idade pra isso, Sim. é perigoso. A Twitch é um negócio muito perigoso. Sim, Tem uma sim, pessoal sim. muito maldoso.
E assim, você não tem emocional pra isso, a maturidade emocional pra aguentar. Porque, por exemplo, eu recebi Olha, um, de certa forma, ataque hoje, entendeu? Então foi um ataque pessoal. Eu não deixei vazar na tem live o gente, tem som, gente que mas às vezes. Tem gente que às vezes velho, vamos dizer assim, não tem psicológico pra isso. sim, Então, você tem que ter um psicológico bom pra fazer live também. é. E se você tem um psicológico bom, se você tem idade, etc, eh, não vem com aquela desculpa: "Ah, mas minha máquina", às vezes a máquina da pessoa dá pra fazer live e a pessoa só não tá com a configuração certa e etc, Sim, com certeza. Tá usando o entendeu. Elements, o Streamlabs, que é muito pesado. Umas Sim, bobeirinhas, sim, assim. É. A galera acha que o Streamlabs é muito mais fácil, né? Porque é mais fácil. É um negócio que te traz um certo conforto, você não precisa fazer nada. Você clica um botão ali, eu clico um botão lá, você tá com o negócio tudo configurado. Mas não sim. é assim que funciona. É um negócio que é muito mais pesado que o OBS normal. Então, assim, enfim. Mas com relação a isso, de das pessoas virem atacando, tem gente que fala muita coisa maldosa. Então, assim, tem que ter maturidade pra isso, gente. Não adianta só abrir Tanto para live e lançar. receber quanto para sim, Pra responder também, que tem gente que dá um estouro e daí surta e. Enfim, sim, eu acho que a melhor maneira é a gente ignorar o máximo que dá. E quando não dá mais, a sim. gente responder de uma maneira É, que não vai geralmente te. é aquele "foi bom te conhecer" e Foi bom tchau. te conhecer e adeus. Muito obrigada por ter passado por aí e até nunca mais. Exatamente. Então, eu fiz uma. É porque poucas pessoas que passaram por aqui eram maiores de idade há muito tempo, entendeu? Então, a maioria era tudo solteiro e adolescente. Então, você é casado. Uhum, Então, o que sua mulher acha sim. disso aí que você tá fazendo? O que ela acha de stream? O que ela acha disso tudo? Olha, ela geralmente não reclama, ela só costuma reclamar quando eu costumo fazer muito barulho com o teclado. Ela tem o ouvido sensível, então se eu começar aqui não, ela não tá nem aqui perto. Mas se começar a fazer muito barulho com o teclado ou coisa do gênero, ela Ela acaba reclamando um reclama. pouquinho, entendeu. Então Mas o acabo que que tendo que ela, mas o que que controlar. ela acha mais é da não da situação de barulho e tudo mais, mas da profissão mesmo de fazer live e tudo mais. Não, ela nunca viu problema referente a isso não. Isso eu não tenho que reclamar não, acaba sempre me apoiando, entendeu. Legal. E a sua família? O pessoal sabe? A família mais assim, fora do núcleo ali de. Eles sabem que você faz live? Então, como eu praticamente vivo sozinho com a Jéssica, então eles chegam a saber, mas ninguém nunca chegou a comentar nada. Então, não apoia, mas também não atrapalha. Entendi. Então, assim, tanto faz, né? Sim, Entendi. sim. Na É. verdade, o PC que eu uso hoje, eu acabei sequestrando um pouquinho do meu pai. O PC ele não estava utilizando. Aí eu falei pra ele: "Pai, já que tu não tá utilizando teu PC é melhor do que o meu, me dá ele aqui". Então, Então foi uma troquinha aí. sim, sim. Legal. Entendeu. Tá rolando um papo aí na live desde o início da live. Sobre um questionamento aí. Eu fiquei curiosa, porque a galera tá muito insistente sobre isso. Sobre a sua opinião sobre abrigar mendigos na sua casa no TK. O que tá rolando no servidor? É porque que assim, na na minha casa, o Kaique, ele meio que se abrigou falando que é dele também, sabe. Nossa casa. Então é, exatamente. E daí ele tá alojado na sua casa e é isso aí. Sim, o cara vem reclamar comigo no privado quando eu fecho as portas. Que "Como assim, você isso? deixou a porta fechada, eu não consigo entrar". Nossa senhora, até tive Foi uma crise aqui. praticamente nesse nível. Jesus, até tive uma crise de tosse aqui de dar risada. Ai, muito bom. Então, tô tendo um problema aí
pouco complicado na minha casa também, que eu descobri recentemente, durante a live, que tem uma pessoa morando no meu desconhecido porão. Ou é sótão? É porão. Desconhecido. Eu não sabia que ele Desconhecido porão. existia. Entendeu? Eu não sabia. E assim, tem uma casa lá. E é uma casa bem confortável, entendeu? Uma casa tem cama, tem sofá, tem tudo. E assim, embaixo da minha casa, entendeu? E eu não sabia. Ai. É muito bom. Gente, se tiver algum moderador em live, por favor, avisa pro menino que não pode divulgar servidor dentro do meu servidor, gente, que isso é muito feio. Mas, vamos continuar. Deixa eu pegar minhas perguntas aqui que eu acabei clicando errado. Eu tenho umas perguntinhas aleatórias aqui, né? As perguntinhas do finalzinho, quando a gente vai começando a encaminhar pro fim de live. E uma delas é uma pergunta que eu acho que você vai estar junto comigo aí, que é biscoito ou bolacha, né? Com certeza biscoito, né? Biscoito com X maiúsculo. Aí sim, aí eu fico feliz, gente. Que essa galera do sul que tá vindo aí na minha live, entendeu? Esse pessoal que eu tenho convidado, assim, meio desavisada, é um pessoal que é da gangue da bolacha, entendeu? Inclusive, eu não sei, depois eu posso até ver com a Jéssica, mas é que assim, numa das excursões que a gente fez, eu não lembro se foi pro Anime Friends ou se foi pro Friends. Ela tá falando aqui pra mim que foi no Friends. Na saída do Anime Friends é em São Paulo, né? Uhum. Sim. Então, a gente fez uma bagunça junto com uma outra caravana daqui do Rio. E praticamente foi todo mundo que era das duas caravanas gritando na saída do evento: biscoito. Jesus, a galera querendo ser linchada em São Paulo. Meu Deus do céu. Nossa senhora, mas tá certo, tá certo. Vamos botar essa galera no lugar aí. É biscoito, gente, tá na embalagem. É só ler a embalagem, gente. Exatamente. É só ler a embalagem. Você acredita que tem uma onda de biscoitos locais que está colocando bolacha na embalagem? Olha que disparate. Ah, não. Isso é conspiração. A galera tá nesse nível, entendeu? Eu tô muito preocupada com o andamento das coisas, entendeu? E eu quero saber de você se você prefere dublado ou legendado. Então, geralmente eu prefiro legendado. 90% eu prefiro legendado. Mas tem alguns animes, alguns filmes em específico que acaba o dublado sendo melhor. Legal. A dublagem brasileira que a gente tem, ela é muito boa. Sim. Mas tem coisa que dá agonia ver dublado, então... Acho que as coisas Por exemplo, mais antigas... se você pega pra assistir um Dragon Ball, se você pega isso pra que eu ia assistir falar. um Yu Yu Hakusho, Cavaleiro do Zodíaco, você É pegar maravilhoso. legendado é muito estranho. A dublagem brasileira é nisso é muito maravilhosa. boa. Sim, com certeza. Sim. Olha, ainda tem essa daí, ó, gente. Rola também aqui em São Paulo e em outros estados um nome diferenciado que a galera não sabe o que é sacolé, entendeu? Isso é muito complicado. E o pessoal chama sacolé de din-din e de chup-chup. Sabia disso, Moco? Sim. O sacolé, ele tem diferentes nomes, vamos colocar assim, em vários locais diferentes. Eu já vi pelo menos uns 4, 5 nomes Tem vários, tem diferentes pra... geladinho também, é verdade. Sim. A galera gosta de Não, inventar. picolé é outra coisa, Max. Picolé é o que tem palito. Picolé Você é outra sabe coisa. que aqui em Campinas, Moco, olha que absurdo. Aqui em Campinas, as pessoas chamam picolé de sorvete. Gente, sorvete é de pote. Quer um Sorvete é de sorvete? pote. Não quero um sorvete. Daí a pessoa traz um negócio no palito. Isso não é sorvete, gente. Isso é picolé, pelo amor Ó, de Deus. a minha esposa tá defendendo, falando que picolé é um sorvete de palito.
Ah, não é possível. Geladinho é um negócio de água congelada com corante. Isso eu concordo, isso eu concordo. Lá no Rio a gente tinha geladinho, que era um negócio. Gente, a palavra chup-chup está sendo banida pela Twitch, então não vamos utilizar ela mais, tá bom? Deixa ela quietinha no canto dela, eu não vou aceitar. Tem várias. Ué, o Lume consegue porque ele é mod, já tô. Enfim. Vamos. Deixa eu ver aqui. E a outra é se você prefere. Prefere não. Qual o seu anime. Anime, ó. Estamos falando de anime, acabei anime. Pode ser anime também, mas sua série e filme favoritos. Série, filme, eu não sou tanto de assistir tanto série e filme. Anime, eu não tenho nem como não dizer que não seja Fullmetal Alchemist. Ah, é legal. Fullmetal eu já perdi a conta de quantas vezes eu já reassisti. Agora filme, Jesus. a Jéssica tá até me lembrando aqui, assim, eu fiz ela assistir Fullmetal em troca de eu assistir um dorama com ela. Então, Muito bom. Doramas são muito viu? bons. Meu Deus do céu. Uhum. Mas então, é o Full Metal e então você não tem anime, nem filme, nem série, então você não vê nada. Não, não. Filme e série geralmente eu não me ligo tanto assim, não. Então, assisto, mas não tenho nada que, isso daqui é minha série preferida, meu filme preferido. Não chego a ter. Ah, legal. Não, tudo bem. E a última perguntinha, que antigamente era a pergunta do quem ia ganhar o Big Brother, agora é quem vai ganhar o No Limite. Você acompanha No Limite? Você acompanhou o primeiro episódio? Olha, assim, em casa a minha televisão não tem antena. É, e, na verdade, nem acompanhar muita coisa de televisão eu chego a Você também não vê acompanhar. nada. Eu fiquei sabendo recentemente que ia ter de novo, mas não sei quem são os participantes, nem É sabia tudo que tinha tido o ex-BBB. primeiro. É É tudo tudo. ex-BBB? Aham. Então. Então tá perdendo muita coisa, não. É, entendeu? Dorama Assim, dublado as não duas pode, gente. televisões que eu tenho em casa, uma a minha esposa usa ligada geralmente no notebook como tela secundária, e a outra é justamente a minha tela secundária. Ou Então, seja, TV as, pra nada, né? Não tem TV, é isso. as duas televisões são monitores. Entendi. É, meu monitor secundário. Na verdade, assim, o meu monitor que eu uso atualmente como principal é um monitor que é TV também. E meu monitor secundário é uma TV que é monitor. Então, assim, enfim. É praticamente a mesma coisa. É basicamente a mesma coisa. Gente, acho que é cheio de esmeralda? Não, é só impressão. Viajei na maionese. Talvez era um creeper, não sei. Ah, não, era um creeper mesmo, rapaz. Meu Deus. Minerar essa esmeralda não é aconselhado. Por quê? Essa daí é melhor minerar com a espada. Ah, tá. Sim, esse tipo de esmeralda minera com a espada. Faz sentido. E você tava falando de caravana, de Friends e tudo mais. Há quanto tempo você vai nessas coisas? Então, eu praticamente conheci a Jéssica através de evento de anime. En- a gente se conheceu por causa de evento de anime. Então tem por volta de acho que uns 11 anos, 12 anos mais ou menos Olha, uns que eu 12 anos é frequento. capaz da gente já ter se topado por aí, hein, moco? E eu ia nos Então, negócios aí. frequentar é mais ou menos esse tempo. E as excursões, isso é mais fácil perguntar a ela. Ô, Jéssica, as primeiras excursões a gente fez quando? As primeiras aqui no Rio mesmo. É. Então, a excursão no Rio a gente faz desde 2011, 2012, mais ou menos. Que aí Caraca. era pro. Não é Anime Friends, é Anime Family, né? Family. Antigo Anime Aham. Family. Já foi muito, inclusive. E, e para São Paulo a partir de 2015. Maneiro. Eu em 2000. Eu comecei em evento de anime em 2007.
Meu primeiro evento de anime foi em 2007. Foi o... Eu acho que foi o Family, se eu não me engano. E depois eu fui muito naquele que tinha no América, que eu não lembro qual era o nome. No América era o. Era o Family, Era o não era isso? Family? Não, no América. É. Não, no América, o hack. Porque tinha várias vezes. O Family era só uma vez no ano, não era? É, o Family era uma vez no O ano. do América era uma coisa recorrente. E daí também eu ia num que era no Hebraica. No Hebraica era o hack. No Hebraica Olha, era o achei um hack, e fóssil. Anime Club. Mas No eu hack eu fui cheguei várias muito, vezes. fui muito. Se bobear, eu tenho que. Vamos ver umas fotos aí dessa época, de repente tem um moco lá atrás. Ó, bem capaz, bem capaz. Apesar que geralmente, depois que eu passei aí com a Jéssica, a gente dava uma volta no evento e depois ficava sentado, às vezes, até do lado de fora, conversando com o pessoal. Teve uma época aí que eu fazia isso também. Ah, não. É muito bom, cara. Então, Certeza que a gente então já pode ser citou que acha, pouca. Certeza. sim, bem Oi. capaz, bem capaz. Ai, Jesus, fiquei presa. Deixa eu dar TPA em você, moco, peraí. TPA. Calma aí, Tá. deixa eu. Tá, eu tô mais seguro aqui. Eu devo estar bem longe de onde tu tava, que eu saí em qualquer direção. Ai. E vamos continuando aqui, que a gente já tá quase chegando no finalzinho mesmo. Eu quero saber se eu te convidar ano que vem pro podcast de novo. Eu quero que você deixe uma mensagem pra você do ano que vem. O que o Moco de hoje falaria pro Moco do ano que vem, sem saber de nada do que vai acontecer? Hum. O moco de hoje pro moco do ano que vem? Não sei, essa é uma pergunta boa. Eu me perguntaria a primeira coisa, e aí, tá conseguindo manter os horários? Tá, tá, continua sendo a mesma pessoa. Que assim, uma coisa que eu acabo gostando de mim é porque eu acabo não precisando, que a gente sabe que às vezes tem gente que acaba atuando, né, conforme faz Sim, live. sim. Eu evito bastante fazer isso, então continua sendo a mesma pessoa, e eu acho que eu perguntaria que, assim, estudou? Já lançou outro modpack? Eu Bom, acho que bom. seria mais ou menos isso. E eu acabei pensando aqui em mais uma pergunta sobre o que você acha da comunidade, da galera que tá cada vez mais interagindo na Twitch, pessoas novas se conhecendo e fazendo coisas junto e tudo mais. E tendo mais contato, aparecendo mais nas lives, a galera, de um streamer e outro streamer, sabe? Da comunidade mesmo dos Sim, sim. streamers. O que que você tá. Como é que você tá vendo isso? Então, quando eu comecei a fazer live, eu não imaginei e não conhecia o quão toda a galera da comunidade de Mine, quando eu falo galera da comunidade, não é só a galera que faz live, mas a galera que assiste também, né. Sim. Então, como o povo é incrível e unido, na verdade, aqui. Eu acho que, se depender, você pega uma outra categoria, ela não chega a ser tão unida quanto a de Minecraft eu vejo ser. Aham. Isso, depois que eu comecei a enxergar isso, me deixou bastante feliz até, e eu fiquei: "Caraca", acaba dando mais ânimo, na verdade, da gente fazer live, né, Com sabendo o quão a certeza. galera é unida. Então, eu acho que é mais essa questão mesmo. É muito legal você ver o pessoal fica preocupado quando tu não abre live, "Pô, não abre live por Sim. quê?", e etcétera. E às vezes você, como streamer, fica preocupado de alguém que costuma estar lá sempre não aparecer e você ficar pensando assim. Não pelo número, né? Mas pela. Poxa, essa pessoa tá todo dia aqui. O que será que aconteceu pra ela não estar aqui hoje, sabe? Será que aconteceu alguma coisa? Sim. Será que. É. Ô, Jesus, quase que eu tomo lava na cara. É.
E o que que você tá, o que que você tá achando, assim? Você agora não tem parado um pouco mais pra fazer as coisas do modpack e tudo mais. Mas o que que você tá achando de jogar no Survival? Bom, eu ainda tô assustado comigo de estar jogando tanto tempo no survival. Eu já ia falar teu modpack, ó. Teu servidor tem alguma coisa que tá me prendendo, sabe? É algum feitiço, alguma coisa assim? Ô, Que antes de Jesus! Ai, eu vou morrer. começar, Ai, meu Deus. antes de começar a live, eu tava dando uma olhada e eu bati 100 horas. Tem o quê? Uma semana e meia que eu comecei aqui? Jesus, moco. Você já bateu 100 horas. Eu bati 100 horas. Que isso, criatura? A Glitter tava assustada outra vez numa live dela, que ela tava batendo acho que 120 horas e eu tava com 98 horas. Aí ela, como assim? Eu comecei depois de. Você começou depois de Você mim começou e. depois? Eu, Sim. não sei, não sei. Mas ó, no TK eu consegui construir minha primeira casa bonitinha. Ai, ó, pelo menos, poxa, TK também é cultura aí, Entendeu? ó. Tá bom que aprendendo a fazer casa, poxa. Entendeu? É, eu não sei. É porque Gente, tem um túnel aqui. tem um túnel aqui. É. Legal, legal. Eu fico muito feliz de ver a galera jogando aqui, assim. Eu fico muito. É. Eu fico. Acho que é uma sensação de trabalho bem feito, assim. Tipo, que eu sinto que valeu a pena, sabe? E o que eu faço aqui, tipo. É uma. É recompensador, eu acho. É muito recompensador ver as pessoas gostando de jogar e falando isso. E eu fico muito feliz, de verdade. Eu sempre fico muito Sim. feliz. É muito É, mas, legal. mas não querendo puxar o saco, não, mas tá muito bem configurado, o servidor tá muito bem balanceado e etc. Então acaba dando mais vontade de jogar. Aham. Isso é. Eita, a gente caiu Eu- em outro túnel. e o servidor me ajuda também, né? Eu dou um RTP, acho uma vila, eu dou um RTP, acho uma Tá mina. sempre, tá sempre caindo em algum lugar decente, algum lugar legal, né? Entendi, entendi. Sempre. Sim. Rolou um sequestro, né? Queria que você contasse um pouco mais desse sequestro aí que aconteceu, que a administração ficou sabendo aí. De uma vila inteira. Sequestro, sequestro de uma vila inteira. Sei de nada, não. Olha a Sei cara de de nada, pau, não. cara. Uma vila, só souberam de uma, então tá bom. Uma! Tá no lucro, né? Tá no lucro, Só entendi, souberam de entendi. uma, tá bom, então. Só Olha souberam de isso, uma, tá bom. gente. Essa galera aí, muito complicada. Eu tenho só umas 3 salvas no barra home aqui. Jesus. Eu só dei TP no Moco um dia, tinha uns 80 villagers assim nos barquinhos, ele carregando a galera. Gente, que isso? Que Então, absurdo. assim, eu tenho a história de ban num servidor de Pixelmon. Eu não sei se você sabe. Você comentou, mas pode contar de novo. Que a galera não E sabe. foi o seguinte: tem um servidor de Pixelmon, que o modpack é no Technic, que ele no spawn, ele tem como se fossem vários villagers, que são personagens, né, de outros servidores que os caras têm. Sim. E eu descobri sem querer que, assim, que tinha o barquinho habilitado no servidor, tinha como craftar, Ai. e os NPC, eles pegavam carona no barquinho, sabe? Ele, Então eu ele comecei a botar alguns pra sequestrou. passear. Sequestrou os NPCs do servidor. Os caras estavam parados lá um tempão, eles deviam estar com a perna já Deixa. cansada, Levou eles entendeu? A pra dar gente um levou ele pra rolê. passear um pouquinho de. É. Aí, assim, daqui a pouco, quando eu olhei, tinha um monte de gente no servidor querendo fazer a mesma coisa. Você criou um movimento, né? Eu criei um caos no servidor. E no dia seguinte, quando eu fui Jesus. tentar logar, eu não sei porquê, mas eu tava banido.
Poxa vida, né? Por que será que o Moco foi banido de um servidor que ele sequestrou os NPCs do spawn? Não sei. O filho do Kotoko falou que na verdade eu tava só na cadeia, mas eu não voltei lá depois Pra descobrir. pra poder ver. Muito bom, cara. Ai, Eu não sei mas. não, gente. Mas é isso aí. O servidor foi muito injusto, né? Você reportou um bug praticamente. Você descobriu um bug, eles vão te dar um prêmio, pô. Sim, os caras não usavam bloco de barreira em nada. Entendeu? Você podia botar uns bonequinhos assim, né? No spawn, né? Pá, eu tenho os bonequinhos do spawn, só que eles não são roubáveis, né? Eles estão presos lá. Muito Será? bom, cara. Tentar Eita, descobrir o bug Steph. no TK. Eita. Bom, tem o NPC do carcereiro que pode ser que ele seja. Olha aí, vamos testar esse negócio depois que eu fiquei preocupada agora. Imagina a galera levar o carcereiro pra casa. Muito bom, cara, muito bom. Mas, Moco, eu vou. Deixa eu desconectar aqui pra eu não falecer, nem nada do gênero. Está quase chegando no finalzinho. E eu preciso só perguntar pra você. Mais duas coisinhas. A primeira é. Pra se deixar uma mensagem aí pra galera que te assistiu aqui na live hoje. E pra galera do YouTube também. Pode falar o que você quiser, pode fazer propaganda, pode. O espaço é seu inteiro. Fica à vontade. Bom, galera, obrigado por acompanharem o podcast. Quem não assiste na Twitch, tem o YouTube. Quem não quer nenhum dos dois, tem no Spotify também, né? Tem no Spotify também, muito bem lembrado. Dá pra ouvir só. Então, pode seguir lá no Spotify também. Me sigam na Twitch, Com certeza. propaganda. Meu YouTube, em breve eu tô voltando também, se Deus quiser. E eu acho que é isso. Obrigado a todo mundo. Eu ia falar mais alguma coisa, mas eu esqueci. Não era mentira, não. Mas eu esqueci. Mas é isso aí. Mas, gente, sigam o Moco. Sigam no Twitter também. Tem Twitter. Twitter é um bom lugar pra se comunicar de uma maneira mais fora de live, né? É a melhor maneira, eu acho, pra você comunicar com a pessoa. De repente interagir com ela lá. Eu acho muito legal o Twitter. Então sigam o Sim, Moco. sim. E sigam também o Twitter do podcast, né? Que é muito importante. Porque as perguntas saem de lá. Então, assim, a maioria das perguntas saem de lá. E, Moco, eu queria agradecer demais a sua participação. Mas antes da gente encerrar. Eu tenho medo do Twitter. Twitter é um lugar muito complicado. Mas antes da gente encerrar, eu só queria pedir pra você, que é uma tradição que a gente começou com a Glitter, né? Do convidado convidar uma pessoa que você acha que gostaria de participar aqui com a gente. Então, se você quiser deixar o seu convite aí, a gente lança o clipe pra pessoa e tenta chamar pra cá. Então, a pessoa. Eu já sabia dessa tradição, então eu já tinha me antecipado e tinha conversado. A pessoa já havia concordado, Eita. né? E o convite é pro Nerd House. Que isso. Que O isso. convite é Vamos ter pro mais Nerd um House. verificado aqui no nosso podcast, Vamos ter gente. mais um verificado aqui. Que isso! Que absurdo, Moco. Caraca, ele já aceitou Entendeu? mesmo. Sim, sim, eu já tinha conversado com ele. Eu pensei até que devido à série ele fosse acabar não conseguindo, Caraca. né? Mas ele falou que não tinha problema não, que era só marcar certinho, que ele conseguiria sim. Gente, aí a Glitter já me botou de calça curta aqui quando chamou o Delete. Agora, gente, olha a responsabilidade, cara. Eu não sei nem o que eu vou fazer da minha vida, gente. Que isso. Vamos lá, né? Vamos. E ele já aceitou, tá aceitado, já era, né, gente? Não tem o que fazer. O House, depois que ele jogou meu modpack, eu acabei tendo um pouquinho mais de contato com ele, Bacana. né? Eu acabei descobrindo que ele era muito mais bacana, muito mais legal do que eu imaginava. Ai, que maneiro. Então,
Vai Maneiro. ser muito legal, tenho certeza. Ai, muito bom. Legal. Queria agradecer, então, a oportunidade, esse contato que você fez com ele. Muito obrigada de verdade. Não vai ser o da semana que vem, gente. Então, assim, quer dizer, não sei, né? Eu preciso falar com ele ainda quando a gente vai marcar. Quando Sim, ele tem sim. disponibilidade. Então, se ele puder semana que vem, pode ser semana que vem. Mas eu queria só agradecer de verdade, Moco. Tanto pela participação, quanto pelo convite que você fez. Eu sei que você sabe que isso abre muito, muito espaço pro podcast e pra mim, pro meu canal também. É uma coisa muito importante. Queria agradecer de verdade. Sim, sim. E deixa aí o seu beijinho pra galera que participou aí do Twitter e do YouTube. E é isso aí. Falar nisso, se eu não me engano, deixa eu até conferir aqui, mas eu tenho uma reclamação, falar em Eita! beijinho, Beijinho? eu tenho a reclamação, deixa eu ver. Ah, agora já tá liberado no teu chat, né. Popote! Não podia falar? Você falou, né? Foi quando? Foi no Mentes? Você não falou Popote? Eu sempre tenho mania de encerrar a live, falando "beijo no popote", e eu Ah, acabei passando a falar isso nos chats também. Aí às vezes eu vou no chat e tá bloqueado. tá bloqueado. Muito bom, muito bom. Ó, o Guinim mandou um popote, aí eu liberei também. Tá liberado. Não tem É. mais taxação no popote, gente. Muito bom. Então, galerinha, esse foi o 16º episódio de Minerando Podcast. Um abraço a todos, muito obrigada a quem ouviu até aqui. E Moco, dá seu tchauzinho aí pra galera. Tchauzinho, gente. E Até é isso. mais. E é isso aí, pessoal. E de repente, ano que vem, vamos ter um Moco aí pontual participando do podcast de novo. Eu quero saber. Já tiramos a thumb, sim. Então a gente, de repente, ano que vem tem um Moco pontual e verificado. Quem sabe aí? Vamos lá.